Precioso tem sido poder tocar as realidades do Senhor dentro dos seus contextos iniciais que temos aprendido, olhando a palavra, naquilo que concerne os fundamentos. Fundamentos estes que sempre devem estar estabelecidos em nossos corações, para que possamos avançar, para que possamos de fato prosseguir segundo o coração do nosso Senhor amado. Eu gostaria de, nesta noite, prosseguir dentro daquele pensamento que nós estabelecemos ontem e, com a ajuda do Senhor, vamos tocar em alguns pontos para que amanhã e depois, dentro da permissão dEle, juntos possamos ver o texto que nós temos tido como introdutório aqui, Efésios capítulo 4, quando Paulo diz, em especial naquele verso inicial lido, diz: rogo-vos, pois, como prisioneiro de Cristo, que andeis de modo digno da vossa vocação. Só para deixarmos alguns pensamentos sobre este aspecto, quando Paulo começa então esse capítulo 4 do livro de Efésios, ele está rogando que aqueles irmãos então, de fato, tivessem uma atenção muito atenta no que concerne o aspecto da vocação na qual eles tinham sido chamados. Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro de Cristo, que andeis de modo digno da vocação com a qual fostes chamados. Então a pergunta que nós temos que levantar em cima desse texto, eu vou levantá-las, e os irmãos podem pensar depois sobre isto, Paulo está na sua condição de prisioneiro daquele que havia se tornado um escravo de amor por Cristo, aquele que verdadeiramente colocou-se aos pés daquele que por ele havia morrido e ressuscitado. Então, dentro desse espírito, e esse que deve ser o nosso espírito, porque somente assim nós poderemos servir o Senhor adequadamente, quando nós tivermos esta realidade de que nós não nos pertencemos mais, nós somos daquele que por nós morreu e ressuscitou. Devemos nos colocar diante dele, seus pés, como escravos de amor. E um escravo de amor é aquele que não tem mais direito sobre si mesmo. É aquele que de fato vive em função da alegria e prazer do seu próprio Senhor. Isso é maravilhoso, viver na presença dele. Mas o texto diz lá que Paulo, nessa condição de prisioneiro do Senhor, estava rogando, trazendo um suplicar, para que eles andassem de modo digno da vocação que eles tinham, para que eles pudessem de fato viver de tal forma que o nome do Senhor fosse honrado. Eu quero que vocês pensem, que vocação é essa? A vocação com que fostes chamados. Que vocação é esta? Que chamamento é este? Quando ele aconteceu? Por que ele aconteceu? Qual é a finalidade dessa vocação? E qual é a maneira que nós podemos então andar de modo digno de que esta vocação de fato ela vai estar sendo atendida? Então quero que os irmãos pensem sobre isso, para que o Espírito possa nos trazer alguma luz, alguma clareza sobre este assunto. Porque daí sim que nós vamos verificar aqui toda humildade, todo aquele aspecto de mansidão, toda a longanimidade e todas aquelas realidades que são expressas ali. Mas isso, na permissão do Senhor, a gente vai tocar amanhã e na reunião do sábado que nós vamos ter ainda. Mas ainda hoje eu gostaria de chamar a atenção dos meus irmãos, alguns versos. Vamos fazer a leitura deles alguns, no instante, depois vamos fazer algumas observações e vamos prosseguir. Então abram suas Bíblias em Romanos capítulo 8, inicialmente, Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, do verso 28 ao 30, a primeira leitura que vamos fazer. Sabendo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto os que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos.
E aos que predestinou, esses também chamou, e aos que chamou também, estes justificou, e aos que justificou, esses também glorificou. Agora, Romanos capítulo 12. Nós vamos fazer uma leitura aqui, que é o verso 4, inicialmente, e 5. Então, 12, versos 4 e 5. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. E por fim, no mesmo capítulo 12, nós vamos colocar a leitura aqui para os irmãos do versos 1 e 2. Aliás, podemos ir até o 3, do versículo 1 ao 3, capítulo 12, onde nós estamos. Rogo-vos, pois, eu, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. Porque, pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém, antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Até aqui. Amém. Nosso maravilhoso Pai, mais uma vez nós recorremos ao trono da Tua graça. Nós não oramos porque nós temos um costume, ou mesmo porque nós estamos diante de um ritual. Nós oramos para reconhecer a nossa necessidade plena da ação do Teu Espírito em nosso meio. Que o Teu Espírito Santo promova entre nós uma esfera espiritual. Que os céus possam se abrir. Que a Tua palavra possa ser vivificada. E nós possamos recebê-la como o frescor da vida que Tu tens a nos repartir nessa noite. Que o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que morreu e ressuscitou para ser a nossa vida, seja plenamente honrado. Nós todos estamos aos Teus pés para ouvir da Tua voz. Nós oramos por Cristo Jesus. Amém, Senhor. Conforme nós vimos ontem, irmãos, nós chegamos naquele ponto principal, onde nós fizemos a primeira leitura do capítulo 8 de Romanos, onde nós observamos que o Senhor tem um propósito a respeito de cada um de nós, é nos conformar à imagem do Seu Filho Jesus Cristo. E desta forma Ele se constituirá, Ele mesmo se constituirá no primogênito dentre muitos irmãos. E quando nós analisamos o livro de Romanos até o capítulo 8, nós não vamos ver em nenhum momento o apóstolo Paulo tocando no assunto de sermos membros do corpo de Cristo. Porque seria impossível, porque membros do corpo de Cristo só é possível quando haver irmãos de Cristo. Então nós sabemos que dentro do primeiro contexto, a palavra de Deus vai sempre estar nos falando daquela obra salvífica do nosso Senhor Jesus Cristo. Onde, quando nós nos rendemos ao Senhor Jesus Cristo, todo aquele que o recebe como seu Senhor, como seu Salvador, então torna-se o quê? Uma nova criatura. A vida de Cristo é estabelecida no seu espírito. As Escrituras nos dizem lá no livro de 1 João, no capítulo 5, depois os irmãos conferem lá, versos 12 e 13, quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho não tem a vida. Então, quando nós falamos do assunto de filhos, estamos falando do assunto de vida em nós. Vida em nós. Mas quando nós olhamos no capítulo 12, conforme nós mencionamos aqui, nós não estaremos mais falando de filhos, mas eles estão presentes aqui, não mais como filhos apenas, mas estes filhos foram constituídos como membros do corpo de Cristo. E agora o assunto não é mais a vida, pois ela já está estabelecida. O assunto agora é função. Como filhos nós temos uma vida, a vida de Cristo. E lá, como nós vimos na leitura do capítulo 8, para que ele se torne, se constitua o primogênito dentre muitos irmãos, lógico, filhos de Deus Pai. Agora, estes muitos irmãos se tornaram no capítulo 12
muitos membros, conforme nós vimos na leitura do versículo 4. Se vocês quiserem colocar os olhos novamente aí, porque assim como num só corpo temos muitos membros, estes muitos membros nada mais são do que aqueles muitos irmãos de Cristo lá. Enquanto que para nós sermos irmãos de Cristo temos que ter a vida dele, aqui, para nos tornarmos membros do seu corpo, precisamos ter uma função. Lógico, temos a vida dele. Por isso que está dizendo aqui, porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função. Então, quando tratamos de irmãos ou filhos de Deus, nós estamos falando de vida em nós. Mas estes que se tornaram filhos de Deus, irmãos em Cristo Jesus, tendo ele como primogênitos, tornaram-se membros do corpo de Cristo. E como membros do corpo de Cristo, nós temos uma função a exercer, a executar. Isso é maravilhoso. Agora, quando nós olhamos a partir do capítulo 12, o que nós temos até o seu final do capítulo 16? Nós temos o produto do Evangelho. O resultado do Evangelho. E o resultado do Evangelho nada mais é do que um corpo formado com muitos membros que vivem para quê? Glorificar a Cristo. Para manifestar a glória de Cristo. Aí se vocês depois, isso é a tarefa dos meus irmãos, olhar com cuidado todos os capítulos, até o capítulo 16, vocês vão perceber que toda a realidade que Paulo, pelo Espírito, está nos mostrando agora, é a vida do corpo de Cristo. Tanto é que no capítulo 12, conforme nós observamos ontem, mostra a esfera daqueles membros dentro da realidade da sua convivência, no seu andar de igreja. Nós podemos até dizer o seguinte, é a expressão do caráter do cristão na realidade do corpo de Cristo. No capítulo 13, os irmãos vão observar lá que fala que nós devemos obedecer às autoridades. Significa qual é a relação da igreja, qual é a relação de cada membro do corpo de Cristo em relação à sociedade. Está falando do corpo de Cristo, da igreja vivendo lá fora. No capítulo 14 vai falar realmente o aspecto fundamental da relação da igreja concernente ao reino celestial. E no capítulo 15 vocês vão observar que vai nos mostrar o quê? O caráter do cristão dentro do seu andar de testemunho. Assim como Cristo não agradou a si mesmo, nós também não devemos viver de tal forma que agrademos a nós mesmos. Então nós temos todas essas realidades que expressam o quê? Um caminhar claro do povo de Deus. Então Deus pegou uma matéria-prima que era nós, dentro daquela condição de miséria, de perdição total, estarmos perdidos, condenados, não importa se éramos pagãos, moralistas ou religiosos, Deus colocou tudo num nível só, todos foram colocados debaixo do pecado para usar da sua graça para com todos, a misericórdia. Aí fomos constituídos filhos, fomos justificados plenamente. Entramos num processo de santificação, em caminho à glorificação. Mas a obra de Deus parou aí? Não, ali não tem um ponto. Aí nós avançamos para esses capítulos subsequentes aqui, nós vamos ter o quê? A realidade do corpo de Cristo. A realidade do corpo de Cristo. Então, é maravilhoso isto. Qual é o produto, o resultado dos 8 primeiros capítulos, vamos assim colocar? O resultado é um corpo. O corpo de Cristo. Os muitos filhos, ou muitos irmãos dele, filhos de Deus, pai, irmãos dele, constituídos agora membros de um corpo vivo, crescendo, sendo edificado para que manifeste, ou esses membros manifestem a glória de Cristo. Então nós precisamos avançar. Irmãos e irmãs, como que nós vamos dar um testemunho em qualquer lugar, na esfera de uma cidade onde nós estamos, se nós não tivermos, de fato, uma compreensão clara e revelação no nosso coração de que nós fazemos parte de uma realidade espiritual? Irmãos, a igreja é algo celestial. Por quê? A sua origem é celestial, nós vamos ver isso na permissão do Senhor amanhã, a sua origem é celestial, o seu destino é celestial e a sua natureza é espiritual. Que homem nesse universo pode edificar a igreja?
O que estão fazendo com a igreja do Senhor Jesus Cristo? O que nós estamos fazendo com a igreja de Cristo? Irmão, nós trazemos mácula, trazemos mancha para a glória do Senhor Jesus. Isso que nós vemos, irmãos, é a nossa vergonha. Mas o Senhor quer uma realidade. O Senhor quer que haja uma expressão de um corpo vivo. Uma realidade genuína e espiritual, onde homem algum poderá colocar sua carne imaculada pelo pecado. Paulo diz, a carne para nada aproveita. Então, irmãos, nós precisamos olhar com cuidado. Nós precisamos olhar com cuidado o que a palavra tem a nos ensinar sobre esse aspecto. Nós não podemos desprezar os capítulos de 12, 14, 15, 12, 13, 14, 15 e 16, porque fala-nos daquilo que falamos ontem no final do nosso reunir, daquilo que chama-se a obra-prima de Deus. Irmãos, a humanidade existe, o universo existe, porque Deus queria, através de um propósito, ter uma família que glorificasse o seu nome. A igreja é a obra-prima de Deus. Nós somos a obra-prima de Deus. É aquela obra que, como nós falamos ontem, depois de toda a escolha artística de um grande especialista das épocas, né? Teve muitas obras maravilhosas, mas uma ele colocou em destaque. Essa é a minha obra-prima. Nós somos esse destaque aos olhos de Deus. Nós somos o poema de Deus, somos feitura, essa palavra lá é poema de Deus, obra-prima de Deus. Será que isso é pouco, irmãos? Não é pouco. Mas é interessante que nós já falamos até o capítulo 3, 4, e até o versículo 11 do capítulo 5, sobre o aspecto justificação realizada por Cristo Jesus. Depois de falar da obra da cruz, da nossa morte em Cristo. Já temos toda a obra redentora estabelecida. Já fomos propiciados diante do nosso Deus e Pai. Houve o que agora? Um estabelecimento de uma amizade, pois outrora éramos inimigos. Então, agora, entra-nos no capítulo 12, vejam os versículos iniciais, eu já li, vou só repeti-los, que é a parte que nós vamos introduzir no assunto dessa noite. Rogo-vos, pois eu, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E agora, em especial, verso 2. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aí o verso 3. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo, além do que convém, antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Irmãos, é perfeitamente possível, sendo nós regenerados, ser guiados pela nossa mente caída. É perfeitamente possível um regenerado no seu espírito ser governado pela sua mente velha. É por isso que a palavra de Deus está falando aqui, depois de toda a obra de salvação perfeitamente realizada. Paulo vai tratar nesse assunto aqui. Olha, vocês não se conformem, não tomem a forma desse mundo. Antes, diz assim, antes transformai-vos pela renovação da vossa mente. Mas espera lá. Aí você vai se lembrar, mas eu lembro, tem um texto lá na Bíblia que diz assim, em 1 Coríntios 2,16, mas nós temos a mente de Cristo. É verdade, mas os teus pensamentos são os pensamentos de Cristo. Aí você vai ter que quebrar castanha no dente. Quando você estuda o livro de Filipenses, por exemplo, o capítulo 1, você pega o verso 21, Paulo fala assim, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Tudo começa nessa realidade. Nós temos que ter Cristo como a nossa vida. É assim que começa a nossa jornada cristã. Mas quando você vai para o capítulo 2 de Filipenses, você vai falar, ou melhor, você vai perceber que Paulo fala a partir do seu versículo 5, né? O 6 em especial, tende em vós a mesma mente, fronei, não é sentimento lá, é mente, que houve também em Cristo Jesus. Ué, mas eu já não tenho a vida dele, agora
Você tem a vida dele, agora você, por ter a vida dele, você precisa ter a mente dele. Porque senão nós seremos novas criaturas sendo governadas por mente velha. É isso que acontece. Por que estamos insistindo nesse ponto para avançar naquilo que é o contexto maior da obra-prima de Deus? Porque se nós não tivermos uma mente transformada, se nós não tivermos, sabe, uma mente conforme a mente de Cristo, nós não poderemos nem ter uma vida que honre o nome dele, muito menos caminhar como o corpo de Cristo, muito menos. Porque, irmãos, nós somos cheios de nós mesmos, cheios de direitos, nós somos cheios de valores, nós queremos fazer do nosso jeito, nós não temos as marcas da cruz sobre nós, nós somos belos pregadores muitas vezes da mensagem da cruz, mas nós não nos submetemos a ela, nós não sabemos o que é andar em humilhação diante do Senhor. Nós temos muitas explicações para tudo, mas nós não temos vida para mostrar para os outros. Nossos filhos não podem testificar da nossa vida de caminhar aos pés do Senhor. Muitas vezes nossos cônjuges não podem testificar isso a nosso respeito. E como que nós queremos levar adiante uma mensagem tão sublime como essa, se em nós mesmos ela não tem sido efetiva? Não pode. Então é profundamente necessário, irmãos, levarmos a sério este assunto aqui da renovação da nossa mente. É profundamente necessário. Muitas pessoas passam anos escravizadas nos seus pensamentos. Às vezes mágoas, situações mal resolvidas, questões, sabe, que ficaram penduradas lá atrás e acharam que poderiam guardar em algum arquivo secreto, colocar uma portinhola e resolver isso. Não vai resolver. Nós precisamos tratar isso à luz da palavra do Senhor. Então a Bíblia está falando aqui que nós precisamos ter a mente renovada. É por isso que eu insisti no versículo 3, porque ele já começa a falar do corpo, no capítulo 12. Porque pela graça que me foi dada, eu digo a cada um que, dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Olha como é difícil isso. Mas para que eu pense a meu respeito de modo adequado, eu preciso ter a minha mente renovada. Eu preciso ter a minha mente santificada, uma outra forma de dizer. Mente renovada, mente transformada. Nada mais é do que expressarmos os pensamentos de Cristo. Então, irmão, nós estamos com um assunto tremendamente importante, que grande fatia do povo santo de Deus tem padecido. Tem sofrido profundamente, porque tem vivido debaixo de um tacão de acusação, de um tacão, sabe, de uma mente velha, de uma mente que não foi renovada. Então nós precisamos tratar desse assunto um pouco hoje, pelo menos um pouco. Pelo menos um pouco. Nós vamos pegar alguns versos para ler daqui a pouco, mas permita-me só ainda dizer algumas coisas do contexto do capítulo 12 para vocês. Já temos insistido isso, e isso é bom desse aspecto. Saímos da realidade da salvação, dos 8 primeiros capítulos, somos irmãos em Cristo Jesus, Ele é o nosso primogênito, e entramos numa nova realidade agora. Então o que acontece com o corpo de Cristo? Nós vemos uma realidade tão linda de pessoas diferentes, culturas diferentes, raças diferentes, de completa realidade diferente, tudo sendo junto, unindo. Então imagina só, que situação que nós encontramos. E como que nós vamos caminhar juntos se nós não tivermos uma mente transformada, se nós não tivermos o fluir da mente do próprio Senhor em nós? Aí nós vamos ser o quê? Aqueles que vão fazer queda de braço. Tem que ser do meu jeito? Tem que ser do meu jeito. É assim que as divisões perduram. É assim que as divisões, elas foram introduzidas no seio do povo de Deus. Por quê? Porque a mente, ela está realmente no seu estado de velha, mente caída. E nós não poderemos prosseguir se nós não tivermos a mente renovada. Então nós temos essa realidade que o apóstolo Paulo está mostrando. Olha, vocês são de diferentes realidades.
e vocês vão caminhar juntos. Como isso é possível? Só por um milagre. Só pela vida de Cristo em nós, que na mente renovada vai manifestar toda a sua vontade, todo o seu querer. Aí nós vamos ter o caminhar da igreja. Nós vamos andar na conformidade da direção do Senhor. Mas ainda eu preciso, ainda que de momento rápido, tocar nesses assuntos da mente para vocês. E vamos pegar alguns versos para entendermos o que o Espírito quer nos falar nesta noite, pelo menos. Vamos pegar 2 Coríntios, capítulo 10. Versículo 3 até 5. 2 Coríntios 10, de 3 a 5. A palavra de Deus diz assim: porque embora andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nossos sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Então vamos levantar algumas questões aqui. A palavra está mostrando aqui que, embora estamos andando na carne, nós não militamos segundo a carne. A nossa luta não é fundamentada na força que ela pode nos dar, na ajuda que ela possa proporcionar. Mas as nossas armas, ou as armas da nossa milícia, não são carnais, e sim poderosas em Deus. Aí acontece a sequência aí, para destruir o quê? Fortalezas. Que fortalezas são estas? Já perguntaram? Que fortalezas são estas? Aí vai dizer na frente aqui, olha aqui, fortalezas, anulando nossos sofismas. Esses sofismas são falsos raciocínios. Tudo no campo da mente. Irmãos, nós podemos ser vitoriosos ou derrotados simplesmente pelo nível de pensamentos que temos em nossa mente. E a palavra tem todo um caminho para nós aqui, para que possamos andar, não só dentro do aspecto de cristãos individuais, de maneira adequada. Nós precisamos, para andar coletivamente, juntos, termos a mente renovada. Nós precisamos ter a mente sarada, a mente de Cristo em fato. Então está dizendo aí, olha, anulando sofismas, né, esses falsos raciocínios que são estabelecidos. E esses falsos raciocínios são os responsáveis para criarem fortalezas aonde? Na nossa mente. Aí diz assim, e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Como que nós podemos ter fortalezas em nossa mente? Isso pode acontecer de várias formas. Tem muitas pessoas que desde a sua meninice, muitas vezes por traumas, por infelicidades, por atitudes, por uma decepção muito grande com uma pessoa, seja ela dentro da linha familiar ou não, e aquilo estabeleceu-se na mente da pessoa. Ela veio e conheceu a palavra, teve uma experiência em Cristo Jesus, mas aquilo ficou lá. E aquilo perdura na sua vida. Por quê? Aquela situação, vamos pegar um exemplo apenas para nós não ficarmos olhando de modo geral. Uma pessoa que teve um aspecto de decepção com um irmão, com uma irmã, com uma realidade qualquer, mesmo que não seja familiar, mesmo que seja no contexto do mundo. E esta situação provocou um sentimento de falta de perdão. Então o que acontece? Depois da falta do perdão, nós temos um grau a mais, que é a mágoa. Depois da mágoa, nós temos um segundo grau, que é, depois da mágoa, a amargura. Essa amargura depois tem um outro grau que significa raiz de amargura. Ela começa a brotar e disseminar. Isso tudo está aqui. E a Bíblia chama isto, uma vez que você e eu nascemos de novo, de pecado. Isso é pecado. Por mais certo que você possa estar e ter sido naquela oportunidade, se você estiver alimentando qualquer pensamento em sua mente
que tem essas características, ele tem que ser chamado pelo seu nome. Isto é pecado. O que acontece então quando nós simplesmente não fazemos conta e não tratamos disso? Satanás faz desse pensamento uma fortaleza na sua mente. Só que ele está escondido em você, você não vai perceber. Pensa num tipo de um castelo, onde há uma pessoa, desculpa, só para efeito de entendimento, onde apenas tem 2 buracos de olhos, assim, Satanás lá dentro comandando todos os seus sentimentos. Você torna-se uma pessoa completamente escravizada. A fortaleza é ele mesmo em sua mente dominando todos os seus pensamentos. Mas nós precisamos que estas fortalezas sejam destruídas, levando cativo a Cristo todo pensamento. E de que maneira nós fazemos isto? Confessando. Só para vocês terem ideia, dentro desse assunto que eu estou falando de perdão, e com toda a falta de perdão em todas aquelas situações, vejam mesmo em 2 Coríntios, voltem para o capítulo 2. 2 Coríntios capítulo 2, versículos 10 e 11. Veja o que o apóstolo Paulo vai falar para nós aqui. 2 Coríntios 2, versos 10 e 11. A quem perdoais alguma coisa, também eu perdoo. Porque, de fato, o que tenho perdoado, se alguma coisa tenho perdoado, por causa de vós o fiz na presença de Cristo. Olha só agora o verso 11. Para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, porque nós não lhe ignoramos os seus desígnios. Quer dizer que Satanás pode alcançar vantagem sobre nós quando nós não perdoamos? É o que a Bíblia está falando. E de que maneira ele alcança vantagem? Estabelecendo essa fortaleza no pecado que está no coração daquela pessoa que não perdoa. Porque ela vai ter mágoa, vai ter amargura, vai ter raiz de amargura. Aqui é o caminho de Satanás. Então esse é um assunto que nós não podemos brincar. Então como que nós podemos vir ao reunir do povo de Deus com sentimentos de mágoa, seja dentro do contexto do convívio que nós estamos, ou seja no contexto fora? Nós não podemos. Então nós temos que tratar o assunto. Se nós de fato estamos com o coração aberto para que o Senhor alcance algo em nós, para que possamos andar como seu povo, como a sua igreja, então nós precisamos tratar de cada detalhe que envolve o nosso viver. Nós precisamos tratar à luz isto. Precisa ser trazido debaixo do holofote do Senhor, para que seja reconhecido. E cada um de nós então avalie no seu coração. E o nosso travesseiro é o nosso maior aliado, o nosso maior inimigo às vezes. O travesseiro pode nos dar uma noite de sono, mas como ele também pode fazer com que a gente vá para lá e para cá. Então, Senhor, perscrute meu coração, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo eterno. Esse é o ponto. Esse é o ponto. Então, para ainda falarmos mais um pouco sobre esse assunto, nós precisamos de 2 passagens. A primeira passagem pode pegar em Efésios capítulo 6. Efésios capítulo 6. Veja o versículo 16. Efésios 6, verso 16. Essa é a primeira passagem. Olha só o que Paulo está falando quando ele está tratando a respeito da armadura de Deus. A armadura que todos nós devemos aí estar vestidos dela, para que possamos estar realmente preparados, firmes, e nos tornar assim, como diz a palavra do Senhor aqui, estar firmes contra toda a cilada do diabo. O versículo 16 que eu quero chamar a atenção. Embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Então, os dardos vêm na nossa mente. E esses dardos vêm com a finalidade exatamente de que a nossa mente seja perturbada. Ela seja balançada. Irmãos e irmãs, nós não podemos brincar com esse assunto. A nossa mente tem que ser uma mente purificada diante do Senhor.
purificada. Nós devemos embraçar sempre o escudo da fé, com o qual poderemos apagar todos os dardos inflamados do maligno. Então perceba aqui que é uma situação de resistência. Você está no mecanismo de defesa aqui. E certo irmão disse com muita propriedade um tempo que a nossa mente é como uma porta de uma cidade. Pense naquelas cidades primitivas dentro dos seus combates. Os inimigos, para invadir aquela cidade toda murada, só tinham um lugar frágil para penetrar nela: os portais. Então todo o combate acirrado acontecia em frente ao portão. Era ali. E a nossa mente, dentro desse exemplo, exatamente são esses portais. E nós devemos estar preparados com o escudo da fé, com o qual poderemos apagar todos os dardos inflamados do maligno. E nós devemos, Senhor, eu quero colocar todos os meus pensamentos debaixo do governo, debaixo da autoridade, levar aos pés de Cristo Jesus, em obediência a Ele, para que nós sejamos totalmente livres disso. Então, dentro desse primeiro aspecto, falta mais um apenas. Então, a nossa mente ela é vista dentro desta realidade. Ele é um campo de batalha. Onde acontecem todas as batalhas da nova criatura, se não na mente? É aqui. Então, a nossa mente ela precisa ser o quê? Alimentada de bons pensamentos. Aí nós prosseguimos para o segundo aspecto. Esse mesmo irmão disse o seguinte, que a nossa mente também, ela não é somente uma porta, né, onde a batalha acirrada acontece, mas ela também deve ser considerada como um armazém. Um armazém. E esse armazém deve ser plenificado com a palavra de Deus. Então aí vocês precisam olhar comigo agora Filipenses, capítulo 4, versículo 8. Então veja só, o tipo de pensar que deve invadir ou entrar na nossa mente. Filipenses 4, 8. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. É isso aqui. Então, esse é o tipo de pensamento que deve expressar na nossa mente, composto de todas estas realidades aí que nós vimos. Agora a pergunta é, como que isso pode ser um fato, uma realidade em nós? Então nós precisamos ter um caminho de diligência em três aspectos. Três aspectos, para que nós possamos exercitar isso de maneira prática. O primeiro aspecto, eu tenho chamado isso de três aspectos inegociáveis da vida do cristão. O primeiro aspecto é a sua comunhão com a palavra de Deus diária. Isso é inegociável. Nós precisamos ter a nossa comunhão pessoal com o Senhor. Todos os dias, como você bebe água. Porque se nós não fizermos isto, nós estamos baixando a guarda. O nosso escudo da fé vai perder todo o seu poder de impacto. Então, a pergunta é, quanto nós temos gasto diante do Senhor na leitura da palavra? Quando eu falo leitura da palavra, eu quero acrescentar o seguinte, ler e meditar. O que é ler e meditar? Você lê, você pode ler um trecho, mas durante aquele dia você pode selecionar um verso no Espírito, e você começa a pensar sobre ele, começa a trazer a ele no seu coração. Começa a falar com o Senhor no teu coração pelo Espírito, para que Ele revele as implicações de toda aquela verdade. Você vai estar conectado com essa verdade. Então, o primeiro aspecto inegociável é exatamente a sua comunhão com a palavra de Deus. O segundo é a sua comunhão de oração com o Senhor. Entra no teu quarto, fecha a porta após si e tenha comunhão com o seu Pai. É oração. É uma comunhão de oração. Mas não temos no coração aqui aquela ideia, né, no final da noite, ainda que possamos fazer esse tipo de oração, né? Senhor, eu te agradeço pelo dia,
pelo andar. Isso é importante, mas não é aquela oração, Senhor, eu te agradeço por tudo, em nome de Jesus, amém. Mas é uma comunhão de oração, é estar aos pés dele. Selecionar um tempo. Isso é muito importante. E terceiro aspecto inegociável, envolve o quê? A comunhão dos santos. Isso nós não podemos abrir mão. Estarmos juntos, nos edificarmos mutuamente, nos exortarmos mutuamente. Então, diante desse quadro, o que acontece? Nós vamos estar favorecendo a luz do dirigir do Senhor em nossas vidas, o quê? A termos uma mente santificada, purificada. Já somos novas criaturas, Cristo é a nossa vida. Agora nós precisamos, por isso então, voltando lá no capítulo 12, é que Paulo está dizendo que nós devemos ter a nossa mente renovada. Mente renovada. Voltem para o capítulo 12, por favor. Ainda faltam algumas observações aqui a serem feitas. Mas eu queria deixar este aspecto registrado a tantas outras verdades importantes sobre esse assunto. Mas para quê? Para que nós possamos entender que no anseio de andarmos como membros do corpo de Cristo, se faz necessário termos uma mente renovada. Sem a mente renovada a gente não vai prosseguir, irmãos. A gente vai simplesmente fazer queda de braço da carne. E não vamos prosseguir. Não vamos ter as marcas da cruz. Naquela passagem que há pouco me referi agora de Filipenses, quando no capítulo 2, verso 6, o apóstolo diz: tende em vós a mesma mente que houve em Cristo Jesus. Diz lá: pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou. Veja que é um esvaziamento. O que é mente de Cristo? Sabe o que é? Mente da cruz. Ele não pensou em si mesmo. É uma mente que revelou unicamente a vontade do seu Pai. E a nossa mente deve ser uma mente de cruz para unicamente revelar a vontade de Cristo. É assim. Senão nós não vamos prosseguir, irmãos. Aí voltando então no versículo 2 do capítulo 12, diz assim: não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos. Esta palavra aqui, transformai-vos. Vamos pegar outros 2 versos para nós verificarmos qual é o sentido dela. Voltemos para 2 Coríntios, só que agora capítulo 3, para nós encontrarmos essa palavra novamente aqui. Depois vamos apenas um outro verso. 2 Coríntios 3, verso 18. Nós vamos encontrar a mesma palavra aqui. Lembra lá que nós devemos ser transformados, não é isso? A nossa mente deve sofrer aquela renovação. Ó, verso 18, o que ele está dizendo aqui para nós? E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, olha a palavra aqui, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Olha essa expressão aqui, somos transformados de glória em glória. Significa isto, de glória em glória, a própria imagem de Cristo. Que nós, conforme aquela leitura inicial nós havíamos feito, que há uma predestinação feita por Deus a nosso respeito, é que nós sejamos conformados à imagem do seu Filho. Aí ele torna-se primogênito, como nós já vimos. É a mesma ideia, ser transformados à imagem do seu Filho ou conformado com a imagem do seu Filho, é ser transformado de glória em glória. É a transformação da nossa mente, ou seja, a vida dele vai tomando conta de todo o nosso ser. Mas essa palavra ela tem um peso muito grande. Essa palavra que nós acabamos de mencioná-la, transformai-vos, ou sejam transformados, como nós acabamos de ver agora, é a palavra metamorfose. Sabe onde ela aparece? Vamos ficar impressionados com isso. Veja Mateus 17. Olha onde essa mesma palavra vai ser utilizada. Mateus 17. É o verso 2, mas vamos ler o versículo 1 e 2. Mateus 17, 1 e 2.
6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e aos irmãos Tiago e João, e os levou em particular a um monte, o Monte Hermon. E foi transfigurado diante deles, e o seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. Essa palavra aqui, transfigurado, é a mesma palavra transformados lá, é metamorfos. Ou seja, o que eles viram? Eles viram o rosto de Cristo completamente transfigurado. As suas vestes se tornaram brancas como a luz. Ou seja, eles viram a glória de Cristo. O que está acontecendo conosco? Estamos sendo transformados para manifestarmos o quê? A glória de Cristo. Há pouco nós falamos que aqueles muitos irmãos se tornaram os muitos membros. Aqueles muitos irmãos que possuem a vida, agora estes muitos irmãos que são agora membros de um corpo possuem uma função. E esta função é a expressão da medida da fé que Ele mesmo dá a cada um destes membros. Para que, nesse caminhar, o corpo de Cristo, cada membro do corpo de Cristo possa manifestar a metamorfos, a glória de Cristo, serem transfigurados. Então nós estamos dentro dessa jornada. Dentro dessa jornada. Esta é a obra-prima de Deus. Agora aqui, dentro desse pensamento que estamos falando, que introduzimos para fecharmos ele, veja que coisa maravilhosa. 2 Tessalonicenses, tudo isso está associado ao que estamos falando. No aspecto de termos uma mente renovada, transformada, porque somente dessa forma, enquanto vocês acham aí, vocês lembram-se da passagem de Romanos 12, que pode ir para 2 Tessalonicenses 1. Mas quando nós lemos lá Romanos 12, o objetivo de nós termos a mente transformada, renovada, é para que nós possamos experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É impossível nós discernirmos a vontade de Deus sem termos a mente renovada, transformada. É por isso que nós não podemos pensar de nós mesmos além do que convém. É por isso que com esta mente renovada nós vamos poder compreender qual é a função nossa no corpo de Cristo. Por isso, então, a importância fundamental. Nunca esqueçam daqueles 3 pontos inegociáveis que são caminhos para que nós tenhamos essa mente comprometida com o Senhor. Mas olha só, agora eu vou tomar a liberdade aqui de dar um pulo bem adiante, que implica no anseio do Senhor. 2 Tessalonicenses capítulo 1, versículos 10 inicialmente. 2 Tessalonicenses 1, 10. Quando vier para ser glorificado nos seus santos e ser admirado em todos os que creram naquele dia, porquanto foi crido entre vós o nosso testemunho. Versículo 12. A fim de que o nome do nosso Senhor Jesus Cristo seja glorificado em vós e vós nele, segundo a graça do nosso Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos olhar para esses 2 versos. Versículo 10. Quando vier, quem? O Senhor Jesus Cristo. O versículo anterior fala-nos bem no finalzinho a respeito, o Senhor da glória e o seu poder. Então, quando esse Senhor cheio de glória e de poder vier, agora observem, para ser glorificado, aonde, irmãos? Nos seus santos. A pergunta que devemos levantar aqui é por que não está escrito aqui para ser glorificado pelos seus santos? Não está pelos seus santos aí, não é? Não está nos seus santos? Não é interessante isso? Aí na sequência diz assim, e ser admirado em todos os que creram. Por que não está escrito, e ser admirado por todos os que creram? Não chama atenção esse texto? Porque esta é a finalidade da igreja. Olha só onde Cristo será glorificado, nos seus santos. Onde Cristo será admirado? Nos seus santos. Onde Cristo está sendo visto? Nos seus santos. Esse é o ponto.
Então veja que nós estamos sendo transformados de glória em glória, para que num tempo, naquele tempo glorioso, porque o Senhor quer uma igreja sem mácula, sem ruga, sem mancha, sem defeito algum, para que expresse única, exclusivamente a sua glória. Então observem aqui, Ele será glorificado não pelos, mas nos. Será admirado não pelos, mas nos seus santos. Versículo 12, é o mesmo raciocínio. A fim de que o nome do nosso Senhor seja glorificado em vós. E vós nele. Olha que lindo. Olha que precioso é isto. Isso nos mostra algo maravilhoso da palavra do Senhor. Isso deve mexer conosco. Então, o andar do povo de Deus, andar da igreja, deve visar isto. Senhor, que a cada dia o Senhor alcance uma medida a mais em mim, para que a sua vida seja mais e mais expressada, que a minha mente seja mais e mais santificada, para que os meus pensamentos possam ser pensamentos que venham da tua própria mente. Isso deve ser o quê? Algo que é processual. É algo que vai acontecendo, mas nós precisamos saber dessa verdade. Saber dessa realidade. Então é maravilhoso isso. O Senhor quer uma igreja gloriosa, sem mácula, sem mancha, sem ruga. Agora vamos pensar, uma igreja gloriosa, vamos pegar um templo maravilhoso, cheio de ouro, cheio de vitrais, cheio de coisa. Será que Cristo vem buscar um negócio desse? Por favor. O que nós fizemos com a igreja do Senhor? Nós deturpamos exatamente o próprio conceito da própria palavra igreja. A palavra igreja, dentro do seu contexto original, é eclésia, eclésia, chamados, fora. Igreja significa os chamados para fora, fora do mundo. Nós somos a igreja. Vocês não vieram para a igreja. E vocês não vão embora da igreja. A igreja veio se reunir nesse local. E depois da reunião a igreja vai embora. Uma coisa importante, igreja não é reunião também, viu? Igreja não é reunião. A igreja se reúne. A igreja, ela pode ser vista assim: maridos, amai vossas esposas, esposas, submetam aos seus maridos, filhos, obedecei vossos pais, pais, não irritei vossos filhos, patrões, tratem com dignidade seus servos, servos, obedecei vossos patrões. Isso é a igreja. A igreja está acontecendo, ela está acontecendo. Aí chega num tempo, ela tem um reunir, ela vem e se reúne para glorificar a Deus, para mutuamente se edificar, se ajustar, se edificar. É assim. Mas o que nós fizemos com o conceito de igreja? Deturpamos completamente. Nós nascemos num contexto existente. Isso trouxe e tem trazido um prejuízo muito grande para que o povo de Deus avance. Hoje, para nós, quando a gente pensa em igreja, a gente pensa um pastor, um conjunto, um grupo de diáconos, e temos e auditório. Isso é igreja para nós. Mas, irmãos, me permito aqui uma palavra sobre esse assunto. A questão, a grande tacada, na minha concepção, a grande tacada satânica, dentro pegando apenas um espaço de tempo, aconteceu no século IV com Constantino. Quando ele, então, aquele imperador da época, ele deu liberdade de culto ao povo de Deus que se reunia nas cavernas. Não vamos detalhar os assuntos aqui, mas ele deu liberdade de culto. E o povo frouxou, o povo de Deus. Aí ele permitiu que fossem construídas as catedrais. Ele falou: mas pera lá, mas vocês são muito simples. Que coisa, vamos colocar uma indumentária aqui. Vamos colocar umas roupas mais... Vamos aqui dividir, vamos construir, vamos fazer. Aí o imperador seguinte, que foi Teodósio, ele oficializou o cristianismo como toda a religião do império. Ou seja, quem nascesse no império, ainda que fosse pagão, era cristão.
Mas isso vem lá para frente, aí teve a reforma com Lutero. Lutero teve grande avanço na reforma. E ele até apregoava o sacerdócio universal dos crentes, mas só que ele, dentro da sua reforma, ele não avançou dentro desse pensamento, a não ser trazer aquele tripé maravilhoso da reforma, né? Só a palavra, só a fé, só a graça. Sola gratia, sola fide e sola escritura. Esse é o tripé da reforma. Mas ele não mexeu no contexto eclesiológico. Aí o que nós temos? O que nós temos, né, ao longo dos séculos sequenciais 16 em diante? Nós temos um surgimento enorme de muitas facções. A partir dos anabatistas, depois vem vários movimentos presbiterianos, metodistas, e cada um defendendo a sua bandeira. Cada um defendendo a sua bandeira. Aí nós colocamos nossa placa. Enfim, nós vivemos diante de um contexto que tem desagradado o Senhor. Tem trazido tristeza ao coração do Senhor. Eu quero, nesse tempo que me resta, voltar ao livro de Efésios, no capítulo 4, mesmo porque seria importante dizer isto, que a Bíblia fala de dois tipos de unidade. Eu queria destacá-la, ou destacá-las nesse momento para vocês. Uma delas encontra-se na leitura que nós fizemos hoje, né? É o versículo 3, capítulo 4 de Efésios, versículo 3. Isso está dentro do assunto que estamos tratando com os irmãos agora. Versículo 3 diz assim: esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Não é? Esse é o primeiro aspecto que a gente vê aqui. Agora, o segundo aspecto, nesse mesmo capítulo, veja os versículos 12 e 13, no mesmo capítulo. Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus e à perfeita varonilidade, à medida da estatura e da plenitude de Cristo. Aqui nós temos, nas duas leituras, dois tipos de unidade. Veja que no primeiro, no versículo 4 lido, o versículo 3, esforçando-vos diligentemente para, ou por preservar a unidade do Espírito. Veja que aqui o assunto é preservar algo que existe, a unidade do Espírito. Essa unidade do Espírito, ela é fundamentada na obra de Cristo. Então o que une o povo de Deus é Cristo. É Cristo, somente Cristo. Não é doutrina, é Cristo. Cristo. Nós somos unidos na pessoa de Cristo. Se Cristo nos aceitou, então devemos aceitarmos uns aos outros mutuamente. Capítulo 14 de Romanos vai tratar muito sobre isso. Fala daqueles que são colocados como fracos na fé. Olha, aquele que não quer comer carne. Mas você quer comer carne agora, como vai fazer? Um quer tomar vinho, outro não quer tomar vinho. Como que eu vou resolver isso? Aí, só para dentro desse contexto que estamos falando, aqueles irmãos que saíram do paganismo viviam num contexto onde tudo era pagão, tudo era consagrado a deuses. Ia lá no açougue do fulano de tal, aquela carne tinha sido consagrada ao Deus fulano. Então eu vou comprar 10 quilos de carne lá para fazer um churrasco no açougue e tal, mas aquela carne foi consagrada a ídolo. E aquele irmãozinho que tinha uma consciência fraca não comprava aquela carne porque agredia a sua consciência. O outro irmão mais forte entendia que não tinha significado nenhum. E como que esses irmãos iriam conviver entre si? Suportando uns aos outros. Então, Romanos trata desse assunto como Coríntios também fala. Mas o fato é que essa unidade do Espírito que é a que estamos destacando agora, ela deve ser preservada. E é fundamentada na obra de Cristo Jesus. Mas a outra unidade que nós acabamos de ler na sequência, no versículo 13 em especial, diz assim: até que todos cheguemos à unidade da fé. Então, a unidade da fé, nós não somos um ainda. Não é verdade que muitos do contexto do povo de Deus creem que o batismo é por aspersão? É verdade. Outros creem que é por imersão.
Muitos no meio do povo de Deus creem que devem falar em língua estranha, não é verdade? Outros até arrepiam, não é verdade? Então nós temos várias situações que envolvem o povo de Deus. Só que o que nós fazemos? Você vai criar o teu grupo da aspersão, o outro vai criar o grupo da imersão, o outro grupo da língua estranha. E vamos colocar a placa da língua estranha aqui, da imersão aqui, da aspersão aqui. E ou seja, nós fizemos, irmãos, guarde bem isso que eu vou falar. Nós fizemos da doutrina uma faca mutiladora do corpo de Cristo. As nossas doutrinas servem como faca mutiladora do corpo de Cristo. Agora, por que este irmão que crê no batismo por aspersão não pode andar com esse irmão que crê com batismo por imersão, que outro fala língua estranha? Por que não podemos andar juntos? Por causa do nosso coração duro, por causa da falta da operação da cruz em nós. Porque nós devemos preservar aquilo que custou o sangue de Cristo, a unidade que é dada através do Espírito. Nós temos um único Espírito, uma única realidade. Agora nós temos pensamentos diferentes. Lógico, agora por que nós não caminhamos juntos? Porque nós somos cheios de nós mesmos. Nós somos cheios de doutrinas e fazemos delas facas mutiladoras do corpo de Cristo. Aquele corpo por quem o Senhor Jesus deu a sua vida. E pelos séculos nós estamos fazendo isso com o Senhor. Até quando nós vamos com isso? Aí eu crio o meu grupo, você cria o teu grupo, o outro cria o seu grupo, e vamos botar, ou um grupo tem placa, outro grupo não tem placa. E não é placa ou sem placa. E daí? Agora, uma coisa, irmãos, uma coisa que o irmão Ernie Heil disse, eu nunca esqueci. Ele falou assim: no meio do povo de Deus estão faltando aqueles que são os pioneiros da morte. Nós temos muitos pregadores da cruz às vezes, mas não temos pioneiros da morte. Quem se candidata? Aí nós queremos fazer o quê? Então nós mutilamos o corpo de Cristo com as nossas doutrinas. É assim que está a história do povo de Deus. Até quando? Agora, essas duas unidades, uma é para ser preservada e outra é para ser alcançada. Vamos andar juntos. Vamos andar juntos na unidade do Espírito. E o Espírito Santo vai um dia tratar com o nosso coração de maneira adequada. Porque o que nos une é o amor em Cristo Jesus. Não façam da doutrina, a sua doutrina predileta, uma faca mutiladora do corpo de Cristo. Irmão, nós temos essa cidade aqui, Visconde do Rio Branco. Se eu pergunto, quantas igrejas tem aqui? Não, aqui só tem uma igreja aos olhos de Deus, só tem uma. Há muitas placas, mas há um povo de Deus espalhado por aí. Vários contextos, vários nomes. O povo de Deus está aí. Está aí. É uma igreja. O Senhor tem responsabilidade com uma igreja. Agora, se o Senhor tem dado graça para que nós enxerguemos que nós devemos ser aqueles que possam dar a Ele um testemunho de um candelabro de ouro numa cidade. Olha que oportunidade, irmãos. De nós amarmos a todos os irmãos. De servir a todos os irmãos. Nós somos um com todos os irmãos dessa cidade. Mas o Senhor tem nos dado graça de enxergarmos que Ele tem desejo de ter um candelabro de ouro. Isso gera uma responsabilidade em nós. Para nós andarmos dentro desse contexto, sabe? Nos humilharmos, nós somos um em Cristo. Um em Cristo. O que nós queremos mais de alicerce para andarmos juntos? Só que nós queremos nos aproximar pelos contextos de doutrinas. Pronto, criamos divisão. Esse é o ponto. Então o nosso assunto, irmãos, é Cristo Jesus. Temos tantas diferenças, mas vamos andar juntos. Até que todos cheguemos à unidade da fé. Pode ser agora, pode ser depois, mas isso não pode ser empecilho para o nosso caminhar. Então nós temos, como tive a liberdade de falar um pouquinho, ainda que de maneira muito superficial dos aspectos pontuais da história, mas a história da divisão do povo de Deus. Mas o Senhor, irmãos, nesse tempo do fim, já estou indo para a conclusão. Nesse tempo do fim,
Ele está chamando um povo dentro do seu próprio povo, para que este povo que tem ouvidos para ouvir, possa viver uma vida de testemunho. Pessoas que sabem perfeitamente que foram colocadas num único corpo, o corpo de Cristo, que agora tem uma função, segundo a medida de fé que foi dada a ele. Que agora está num processo de renovação da sua mente, para tanto ter um testemunho adequado pessoal, como um testemunho adequado coletivo, para ser bênção, tanto individualmente como coletivamente. Oh, irmãos, que preciosidade é isso! Que o Senhor nos ajude, nos socorra neste assunto, irmãos. Sei que falamos em vários contextos dentro da nossa reflexão hoje, mas é pela necessidade que nós temos de amanhã avançarmos alguns pensamentos a mais, mas depois os irmãos estudem, meditem na casa, se humilhem diante do Senhor, vão aos pés do Senhor, busquem direção dEle, para que vocês aqui, meus irmãos queridos, sejam bênçãos dessa cidade. Que as pessoas possam olhar assim, ali vai um povo que se ama, ali vai um povo que ama o Senhor, na sua simplicidade, na sua singeleza. Eu concluo dizendo o seguinte: a igreja do Senhor, ela tem que ter duas coisas apenas. Eu vou falar da primeira, que é simplicidade. Simplicidade. O povo de Deus é simples. É a segunda delas, tremendamente importante, realidade. Nós precisamos tocar vida, a vida de Cristo. Nós não somos estudantes só de conhecimento bíblico. Nós somos aqueles que querem tocar a palavra para que a palavra produza vida em nós. Vida. Para que nós possamos tocar e receber vida nos irmãos. Então esse é o ponto, irmãos. Que o Senhor nos ajude e nos socorra. A Ele toda a glória, toda a honra e todo o louvor, irmãos. Nosso Pai, nós somos imensamente gratos a Ti. Tu amaste este mundo de tal forma que deste Teu único Filho, para que Ele viesse a esse mundo e fizesse uma obra tão perfeita, nos regenerando, nos dando a Sua vida. Damos-te graças também porque temos agora, dentro desse caminho, recebido a renovação das nossas mentes. Queremos ter uma mente transformada, santificada. Queremos ser transformados de glória em glória, à perfeita imagem de Cristo. Queremos individual e coletivamente dar um testemunho que honre o Teu santo e glorioso nome. Queremos ser aqueles que, de fato, estejam aos Teus pés para que a Tua obra seja realizada para a Tua própria glória. Em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor.